dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. A gente vai ler versículo 1 até o 7. Romanos 1. Do 1 até o 7. Todos acharam? Então a palavra de Deus nos diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bem, meus irmãos, como o Lucas apresentou, a gente neste ano entende que é uma agenda de Deus para a nossa igreja, para a sua vida, para o seu coração, para você, para mim, para nós, é que nós voltemos aos pilares da fé. A gente precisa voltar aos fundamentos. Fundamentos da fé de que Deus nos criou, de que nós pecamos. Gênesis 3 mostra a entrada do pecado no mundo, e isso alcançou você, alcançou a criação, e a gente vê marcas dessa queda no nosso corpo, na nossa vida, no mundo que nos cerca. Mas esse mesmo Deus que nos criou e nós caímos, prometeu redenção, e Ele cumpriu essa promessa em Cristo Jesus e redimiu sua vida, a minha vida, e nos faz parte dessa redenção uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Essas coisas precisam estar vivas em nós, e principalmente, tanto quanto porque precisam estar vivas na sua vida e na minha vida, a gente precisa entender que Deus nos deu uma casa física para que a gente saiba, uma vez essa mensagem estando viva em nós, a gente possa anunciá-la às pessoas a quem Deus quer alcançar com esta mensagem: que Deus nos criou, que nós caímos, que Ele mesmo, Deus Criador, é o nosso Redentor e Consumador de todas as coisas, e nos preparou um novo céu e uma nova terra. Não faz sentido a gente ter uma porta para a rua se essa mensagem não estiver viva no nosso coração. Essa porta que Deus nos deu nos impõe uma responsabilidade graciosa, não pesada, mas graciosa. E por isso a gente precisa voltar aos pilares da fé. Agora talvez você diga: meu Deus, em pleno século 21, na cidade de São Paulo, Deus nos deu uma casa, num lugar que é o coração da cidade. E que cidade? Uma cidade contemporânea, acho que esse nome diz tudo. Mas a carta que nós vamos meditar ao longo deste ano mostra o evangelho numa cidade. Que cidade era essa? O evangelho chegou lá, Roma. Vamos pensar resumidamente algumas coisas dessa cidade. Era um centro da civilização. Roma teve uma grande contribuição no mundo antigo para a formação e edificação de cidades. Vide Palestina. Eles ajudaram, onde eles colonizaram, dominaram. Eles fizeram muitas coisas ruins da colonização, mas trouxeram benfeitorias. Isso é discutível sociológica, antropológica, culturalmente. Mas o fato é que eles tinham essa ação empreendedora de edificação de civilização e fundação de cidades. Construíam estradas,
permitindo locomoção com interesses políticos e de exploração, tá certo? Mas também foi um berço cultural. Um berço cultural. A gente está aqui num lugar em que a gente tem um centro cultural. Roma era um centro da oratória, era um centro de muitos, por ser de oratória, era um centro de muitos discursos e de muitos artistas. Mas não apenas na questão cultural e do pensamento e do discurso, da difusão das ideias, Roma também era um lugar em que contribuíam muito na parte do direito. Grande parte do Código Civil, por exemplo, que a gente tem no Brasil, bebe do direito romano. E também era uma cidade que abrigava todo tipo de culto e todo tipo de idolatria. Nós estamos falando de coisas de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, mas lá tinha o Evangelho e tinha gente de Deus lá, e tinha uma igreja lá. E eu não quero alegorizar, mas dizer que nós estamos também num centro, um centro cultural, um centro cosmopolita, um centro de muitos discursos, muitas falas, muitas imagens. E aqui Deus preparou, não a Igreja a Batista Fonte Sicar, mas um povo dele de diversas denominações, pessoas que querem levar o Evangelho a sério. E aí a gente precisa entender que neste mundo, nesta cidade, como foi o caso de Roma, tinha um povo lá que ouviu, leu essa mensagem de Paulo, e o Senhor deseja que a gente pense a importância do Evangelho para nós, nesta cidade. Paulo, ele diz, a gente vai ver isso mais para frente, que ele não tinha vergonha do Evangelho. De uma cidade como essa, ele diz, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, e ele é poder para salvar. Que coragem, né? Para uma cidade como essa, ele dizer, o Evangelho é a única coisa que vai salvar. E nós, Igreja Batista Fonte Sicar? A gente confia, não estou duvidando, tá? Mas a gente confia que o Evangelho é suficiente para as pessoas que moram nesta cidade? Ou a gente acha que tem que ser Evangelho mais alguma coisa? Porque só o Evangelho não vai dar. Então a gente precisa torná-lo... A gente precisa mesclar o Evangelho com alguma coisa, porque as pessoas dessa cidade não vão chegar, não à igreja, mas a Cristo, em primeiro lugar, se a gente não colocar Evangelho mais. Paulo colocou Evangelho mais alguma coisa? Ele disse, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, vou escrever sobre ele é o tema da carta, e ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, voltar aos pilares, aos fundamentos, é a gente dizer, meu Deus, eu acredito que o Evangelho pode mudar a vida das pessoas da cidade de São Paulo? Pense nas pessoas da cidade de São Paulo. Semana que vem, a gente vai ter o domingo de carnaval. Eu tenho certeza que a gente vai se deparar com cenários assim, e vídeos calendários da Avenida Paulista, que vão acontecer ao longo deste ano. E o nosso desafio é, meu Deus... A gente acredita que o Evangelho que nos alcançou com salvação é o poder de Deus para a salvação dessas pessoas também? Todo mundo foi criado, todo mundo caiu no pecado. E todo mundo precisa ouvir a mensagem de redenção. É nele que eu e você construímos a nossa casa? É sobre este Evangelho que a gente construiu a nossa casa? É ele que a gente prega, mesmo quando as pessoas não se convertem. Você já teve essa experiência? De pegar uma pessoa na sua família, na escola, no condomínio, no bairro, um primo distante, que talvez abraçou uma outra ideologia, ou o ateísmo, ou uma outra tradição, e você diz, meu Deus, eu já falei, levei para a igreja, eu já fiz isso, e essa pessoa não se converte. Talvez você diga, meu Deus, acho que as pessoas não se convertem mais hoje em dia. É esse Evangelho que você vai continuar pregando, falando, não vou mudar a mensagem, crendo que o Espírito de Deus, na hora que Ele quiser, se Ele quiser, Ele vai usar a mensagem pura do Evangelho para trazer essa pessoa ao conhecimento da verdade e convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Ou a gente vai dizer, meu Deus, eu vou dar uma fisgada, vou fazer um Evangelho mais, vou fazer alguma coisa para ver se essa pessoa se rende a Cristo.
O Evangelho, irmãos, é uma boa notícia que Jesus Cristo deu e que ele foi prometido antes de Jesus Cristo e foi revelado plenamente por ele e dado por Jesus Cristo a 13 apóstolos que escreveram sobre esse Evangelho sob a inspiração do Espírito de Deus, e o mesmo Espírito preservou essa mensagem para nós. E a gente precisa conhecer esse Evangelho, ter a vida fundada nesse Evangelho, e assim, ele vivo em nós, estarmos prontos e cheios do Espírito para anunciar esse Evangelho. Essa é a agenda de Deus para nós neste ano. Fundar mais a nossa vida no Evangelho, arder esse Evangelho dentro de nós, e nos dar poder para anunciá-lo. Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Então eu tenho 3 pontos desse Evangelho. Eu sei que o tempo avançou hoje, mas eu vou pedir para você guardar isso no seu coração. O primeiro ponto desse Evangelho é que o Evangelho não é nosso. O Evangelho não é de uma denominação, de uma teologia, de um pregador, de uma pessoa ou de uma igreja. O Evangelho não é de ninguém, ele é de Deus. Versículo 1 e o versículo 2, Paulo começa a sua carta definindo quem ele é. E quando ele define quem ele é, ele diz: olha, eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu estou a serviço dele. Eu não estou fazendo as coisas a partir de mim. Estou a serviço daquele a quem eu sirvo. E é como uma linguagem do Antigo Testamento. O povo dele, ele aqui falando, definindo a si mesmo, ele está dizendo: eu sou um servo de Javé. Como o povo de Deus era no Antigo Testamento. Servo de Deus que faz a vontade de Deus. Então, e pelo fato dele ser servo, ele foi chamado para ser apóstolo. Irmãos, apóstolo nos dias do primeiro século, não é uma pessoa que, não era um desejo, poderia até ter esse desejo, mas ninguém se auto-intitulava apóstolo. Um apóstolo, ele precisava receber essa comissão de Jesus, ele precisava ter visto Cristo ressurreto. Paulo viu, e Jesus ressurreto aparecia para eles assim: vem aqui, eu te escolhi, e eu vou dar o meu evangelho para você levar esse evangelho para as igrejas que ele queria fundar. Então, dizer que Deus chamou Paulo para ser apóstolo é uma segurança doutrinária de que o evangelho que Pedro recebeu, que João recebeu de Jesus, que os outros discípulos, apóstolos receberam de Jesus, e Paulo não estava lá, mas Cristo apareceu para ele e deu esse evangelho a ele, é o mesmo evangelho. E é por isso que a gente pode ler essa carta e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor escolheu Paulo e deu o evangelho para ele, porque o evangelho não é de Paulo, nem era de Pedro, nem de fulano, mas é de Cristo Jesus, e Cristo Jesus revelou, disponibilizou este conteúdo para Paulo e para tantos outros, e o Espírito de Deus agiu em todos esses homens, e eles registraram o que foram os profetas para registrar o Antigo Testamento, foram os apóstolos para registrar o Novo. E assim a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Antigo e Novo Testamento. Essa é a nossa base de fé. Então o evangelho, irmãos, não é de Paulo, de Pedro, nem da teologia tal, nem da denominação tal, e nem do pregador tal, mas é de Cristo Jesus, porque foi ele que deu para esses homens. E nós não estamos aqui, não precisamos de outro apóstolo, de um novo apóstolo e de um novo evangelho. O que nós só precisamos é do evangelho de Cristo Jesus, que foi prometido lá no Antigo Testamento. Essa história não começa lá no nascimento de Jesus com a Virgem Maria, é a revelação e o cumprimento de uma promessa. Mas isso está ali num fio condutor de Deus desde o Antigo Testamento. E Deus progressivamente vai revelando isso, e isso culmina na chegada do Messias. E nós conhecemos essa história. Portanto, irmãos, estar firmado no Evangelho é conhecer a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Paulo disse aqui que esse Evangelho que ele recebeu de Jesus foi prometido lá no Antigo Testamento.
Então a gente precisa entender que a Bíblia toda, ela tem um movimento, apontar para a redenção e mostrar os desdobramentos da redenção na vida daquele que foi criado e caído e que agora foi alcançado por essa redenção. Por isso hoje eu queria que a gente pensasse na importância que a gente tem de ter a Bíblia que mostra o Evangelho para nós. Voltar aos fundamentos, irmãos, em primeiro lugar é valorizar a palavra. Antigo e Novo Testamento. Se você é daquele que diz, o Deus do Antigo Testamento é ruim, é de juízo, e o do Novo é de amor e graça. Não é não, meu irmão. Tem juízo, justiça e amor e graça desde Gênesis. E se você acha que o Novo Testamento ele é mais palatável e mais gostoso de apresentar para todo mundo, a gente vai ver que aqui no livro de Romanos, Deus fala que o Evangelho é juízo. E Deus não baixa o critério no juízo e Ele executa o juízo. Mas na execução desse juízo, Ele se revela como um Deus gracioso, justificador. O Evangelho está aqui na Bíblia toda. E a gente precisa amar a Bíblia toda. E zelar pela Bíblia toda. Porque ela é revelação divina para mim e para você. E essa revelação, irmãos, está fechada. Deus não precisa colocar mais nada, não precisa acrescentar mais nada. A gente só precisa conhecer e viver o Evangelho. Então, volta aos fundamentos, irmãos, é volta para a palavra. Ela responde tudo que a gente quer? Não. Ela responde, satisfaz as suas curiosidades? Não, ela não tem esse compromisso. A Bíblia é a palavra de Deus e ela mostra o que Deus quer que a gente saiba sobre Ele. Ponto. Tem muito mais coisa que a gente não sabe, a Bíblia não revelou, Deus não quis revelar e isso nos humilha e a gente se cala diante dele dizendo, eu aceito o que o Senhor disse que eu devo saber. Aí você vai dizer, mas um homem do século 21 vai se satisfazer com isso? Ele precisa dessa mensagem. Ela é suficiente para que ele conheça o Redentor e volte para o seu Criador. Irmãos, a Bíblia não pode ser substituída nem por uma determinada teologia. Por exemplo, a nossa igreja. Nós temos uma origem em termos de teologia diversa, né? Eu nasci no pentecostalismo, mas hoje eu não estou lá nessa tradição. Mas eu guardo com carinho o carisma no coração. Temos outros irmãos que não nasceram no pentecostalismo e que nasceram num berço tradicional. Mas o ponto é que quando a gente é alcançado pela mensagem do Evangelho, a gente faz de Cristo o nosso fundamento. E qual é o nosso fundamento em Cristo, irmãos? Nós fomos criados, caídos, alcançados por redenção e aguardamos um novo céu, uma nova terra. E a gente morre por uma causa, Cristo Jesus, e não trocamos a palavra de Deus por nada. Por nada. E é por isso que a gente pode olhar e dizer, as nossas origens são diferentes. Mas nós nascemos no mesmo útero, o plano da redenção. O Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, eu não gostaria... Uma vez eu estava num círculo de pessoas, e aí disseram assim, perguntaram para mim, você é de que igreja? Eu falei, da Igreja Batista. Aí perguntaram assim, mas é reformada, né? Aí eu falei, sim, sou reformada. Graças a Deus. Aí eu falei assim, olha, está tudo certo, mas antes de ser batista e reformado, eu sou cristão e bíblico. Ui, vai cair. Eu sou cristão e bíblico. E talvez o Espírito de Deus opera para além da nossa denominação. E Ele opera para além, talvez, da nossa teologia. Agora, desde que ela não comprometa nenhum absoluto da fé. E não negue a suficiência da palavra de Deus para nós. Por isso, meus irmãos, o arquivo está caindo, está tudo certo.
O desafio, irmãos, hoje é a gente pensar que nós precisamos voltar aos fundamentos e o lugar da Bíblia na nossa vida. Ela é a nossa regra de fé e prática. Não tem figura humana ou dom cristocêntrico na vida de alguém que substitua o que a palavra de Deus é para nós. E é com base nisso que a gente quer entregar a nossa vida para o Espírito de Deus dirigir com base no que a Bíblia diz. A gente precisa de uma liturgia regida pela palavra? Sim. Um programa da igreja regido pela palavra? Sim. Um programa de alcance de pessoas regido pelo Evangelho? Sim. Por quê? Porque a única revelação que Deus deu é a palavra. A gente precisa ser bíblico, porque o Evangelho está registrado nas Escrituras. Mas o Evangelho não é novo, não é nosso e não é de ninguém. Ele é de Cristo Jesus. E aí Paulo diz no versículo 3 e 4, que ele é sobre Jesus. Se ele é de Jesus, ele é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre fulano, cicrano, beltrano e nem os efeitos que ele pode causar na vida de alguém. Ele diz, olha, ele é o eterno Filho de Deus que veio em carne na descendência de Davi, o rei Davi, e ele foi elevado a uma posição de poder, o poderoso, exaltado, celestial, onde permanece à direita de Deus, perdoando, intercedendo por nós, com base no seu sacrifício, que é eterno Filho de Deus. Então o Evangelho, irmãos, o Evangelho não é sobre venha para Jesus para se sentir bem. O Evangelho também não é venha para Cristo para você ter um alívio de alguma coisa. O Evangelho é venha para Jesus para que você morra e Cristo nasça em você. A essência do Evangelho é Jesus Cristo. Vídeo tema do ano passado. Cristo Jesus em você e Cristo Jesus em mim. Isso é uma mudança radical, morra e deixe Cristo nascer. É isso que converte as pessoas. Mas o mundo que a gente vive, ele quer a gente melhorado. Ele gosta da gente. Quer que você fique acomodado, construa a sua vida sobre você mesmo. Mas o Evangelho diz, não, você tem que edificar a casa numa rocha, e essa rocha é o Evangelho de Cristo Jesus. A essência do Evangelho é Cristo Jesus. Então, está na moda a gente dizer isso, não é sobre nós, é sobre Cristo, é isso mesmo. O Evangelho não é sobre você, não é sobre a sua vida, o Evangelho desafia os nossos centros. Todo mundo chega para Cristo com a vida centrada em alguma coisa ou em alguém. E o Evangelho vai dizer, esse centro precisa acabar. A vida não vai orbitar ao redor disso aí. A vida agora vai orbitar ao redor de Cristo. E então o Evangelho desafia a nossa história, os nossos centros, a nossa vida, os nossos dramas, a nossa cultura e a nossa sociedade. Porque nós vivemos num mundo que não gira em torno de Cristo. E ele diz, você tem que girar em torno de você, em torno da sua história, em torno dos seus dramas, em torno dos seus problemas, ou dos seus sucessos, ou dos seus resultados. E o Evangelho diz não. Paulo diz na carta aos Efésios que Deus, quando trouxe o Redentor, fez convergir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus, na terra e até no mundo espiritual, nos ares. Tudo converge nele, porque ele é a essência do Evangelho. Então voltar ao fundamento a minha vida gira em torno do quê? Qual é o centro provedor da tua vida? Talvez racionalmente a gente pense, tem que ser Cristo. Confessionalmente a gente diga, é Cristo. Mas quando a gente percebe as nossas entranhas, a gente diz, não é Cristo. E voltar aos fundamentos, irmãos, é deixar o Evangelho desafiar a nossa história, as nossas informações, as nossas tradições familiares e tantas outras coisas, e dizer, a essência do Evangelho é Cristo Jesus. É uma experiência de morte
e novo nascimento constante. Então o primeiro ponto é que o Evangelho não é nosso, não é de ninguém, ele é de Deus. E Deus se revelou na palavra. Para viver o Evangelho, a gente precisa conhecer a palavra. Dentro desse ponto é que a essência do Evangelho é Jesus. Porque Ele é o Filho de Deus que veio na descendência de Davi e foi exaltado com poder e permanece à direita de Deus intercedendo por nós, de onde virá nos buscar. Então a nossa vida não pode ter outro centro a não ser Cristo Jesus. O Evangelho vai dizer, vai destruir, revelar e destruir tudo aquilo que é outro centro na nossa vida. Ou o centro da igreja. A gente canta, Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro da sua igreja. E é verdade. Porque o Evangelho tem como centro a vida de Jesus. Mas a segunda coisa, irmãos, versículo 5, é que o Evangelho possui um alcance universal. Paulo era judeu de nascimento, está escrevendo para uma igreja num mundo gentílico. Então, e ele está dizendo, olha, a gente não sabe com exatidão a proporção de judeus e gentios da igreja de Roma, mas provavelmente tinha alguns judeus que possivelmente estavam no Pentecostes e que regressaram para a capital do império, mas provavelmente a proporção de pessoas gentílicas. O que é gentil? Gentil é aquele que não nasceu em termos naturais no judaísmo, tá? Então é como um judeu via uma pessoa de fora da sua nação, de fora do seu povo, do seu nascimento natural. Um gentio estava lá na igreja de Roma, e a coisa mais bonita é que esse gentio foi alvo da mensagem do Evangelho, junto com o judeu. A mensagem do Evangelho possui um alcance universal no sentido de que gentios e judeus, ou gregos e judeus, precisavam dessa mensagem de redenção. Jesus, o Messias esperado do povo judeu, é também o Salvador dos gentios. A mensagem não tem fronteiras. E esse segundo ponto, irmãos, não é uma incumbência, mas deixa em suspenso. O Espírito de Deus vai trabalhar isso na nossa vida, no nosso coração, conforme Ele quiser. O Evangelho é para ser anunciado para todas as pessoas a quem o Senhor quer salvar. E a gente tem aqui, no lugar onde o Senhor nos colocou, todo tipo de pessoa que a gente pode listar da cidade de São Paulo. A gente tem rico, a gente tem pobre, socialmente falando, em termos materiais. A gente tem muita criança, a gente tem diversas idades, então o Evangelho é para todas as idades. A gente tem diversas ideologias que concorrem nos espaços do nosso entorno. Diversas ideologias a gente vai ver ao longo da nossa estada aqui nesse lugar, ao longo deste ano. A gente tem diversas tradições religiosas e diversas expressões de não fé à nossa volta. E aí a pergunta é, o Evangelho é para essas pessoas. É a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Então, o povo é diverso, mas a mensagem é uma só. A gente não precisa, já disse isso no início, adaptar a mensagem ao Evangelho mais, pensando nesse público, Evangelho mais alguma coisa, porque senão ele não vai se render ao Evangelho. Ele precisa do Evangelho. As crianças que estão à nossa volta, ricas ou pobres, elas precisam do Evangelho. Os adolescentes da nossa volta, ricas ou pobres, elas precisam do Evangelho. Pessoas de outras ideias e de outros deuses, que seguem outras divindades, precisam ouvir uma mensagem do Evangelho, cuja essência é Jesus Cristo, só. Então a gente está pronto para dar o Evangelho só para essas pessoas e dar o Evangelho para essas pessoas? Eu queria fazer uma pergunta, se você já teve, você já teve a sensação de pensar, depois de pensar, meu Deus,
Será que o evangelho alcança esse tipo de pessoa? É lógico que a gente precisa pensar, como que eu vou falar? Que linguagem usar? Tudo bem. Mas o evangelho, o conteúdo é um só. Como? Será que o evangelho dá conta desse tipo de pessoa? Paulo olhou para Roma e disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, o evangelho é a única coisa que a gente tem, e ele é suficiente para as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Mas e os resultados? Não nos pertencem. Nem sempre Deus vai deixar a gente perceber. E aí talvez você tenha um senso de frustração, de só falar e anunciar, e não ver conversão, não é? E não ver conversão. Mas a nossa missão não é gerar resultado, a nossa missão é anunciar no poder do Espírito. E precisa estar com a vida firmada na palavra. Os resultados pertencem ao Senhor. E talvez a gente semeie numa geração e outras que vão colher. Mas a gente não pode perder de vista isso. Qualquer programa, qualquer projeto da igreja, qualquer ação da igreja, ela tem que sair, orbitar em torno do evangelho e não pode inverter, a linguagem se sobrepor ao conteúdo. Porque o que muda o coração de um homem é o evangelho. Então ele possui um alcance universal. Essas pessoas precisam ouvir da gente este evangelho cuja essência é Jesus. Então, irmãos, olha, não fique aí. Se você está aqui pensando, nós ficamos 13 anos sem igreja, agora venha ver a casa com a arquitetura maravilhosa que o Senhor nos deu. Não é para isso, irmãos. Isso é bobagem. Ela é bonita, né? E tem que ficar bonita. E pode admirar o que é belo. A arte é para a gente admirar mesmo. Mas, irmãos, um senso de responsabilidade. Tem pessoas que precisam ser alcançadas por uma mensagem que essa arquitetura não vai dar. E é você e eu, pedras vivas, bocas abertas aqui, testemunhas vivas no poder do Espírito, e que entregaram a vida para esse evangelho, que vão falar. E se o Senhor quiser usar, eis-nos aqui. O evangelho é para o alcance de todas as pessoas. E terceiro e último ponto. Então, o primeiro o evangelho não é nosso, não é de ninguém, ele é de Deus. E Deus deu ele para a gente na Bíblia inteira. Quer ser alcançado pelo evangelho? Ame a Bíblia. A essência dele é Jesus. O segundo ponto, o evangelho é para todos. O evangelho é para todos a quem o Senhor criou e que caíram no pecado, e que não importa as divergências, os segmentos que eles se encontrem, todos precisam ouvir e conhecer uma mensagem. É a mensagem do evangelho de Cristo Jesus, o primeiro ponto que a gente viu. E o terceiro é que o evangelho, está lá no versículo 5 e 6, ele é para ser obedecido. E exige de nós zelo. Obediência e zelo. Paulo coloca isso. Quando ele coloca, nós fomos alcançados por essa mensagem, para quê? Para a gente obedecer. E aí, irmãos, como nós temos sido agraciados com o conhecimento da palavra de Deus? É o último ponto, tá? Vai acabar. Mas como a gente tem sido agraciado com o conhecimento de Deus, irmãos? Para quê? Para obedecer. É saber para viver. É saber para dizer, olha, a Bíblia disse, e aí a palavra aqui, quando ele fala obediência por fé, tem uma divergência. Será que é uma obediência que brota do medo, uma obediência que brota de uma motivação, eu vou obedecer porque eu quero ser religioso, aceito na comunidade? Não, a obediência é fruto de um coração que crê, e sabe no que crê.
Por que você obedece? Porque eu conheço a Bíblia. E ela está no lugar que ela tem que estar na minha vida. Por que você faz isso? Porque eu entendo que a Bíblia revela o Evangelho, e o Evangelho é saúde para a alma, para a vida. Minha vida gira em torno, a partir do Evangelho, eu manifesto a minha fé no Evangelho, obedecendo. A minha obediência sai da fé. Tem outros autores que vão dizer assim, não é a obediência que sai da fé, é uma obediência que se equipara à fé. Você diz assim, por exemplo, a Aline diz, eu sou crente. Então, você é crente? Como é que você, não precisa dizer, a tua obediência manifesta a sua fé. Equiparou. O ponto é que não adianta saber Bíblia. Não adianta escutar o sermão, irmão. O que equipara a nossa fé, eu vou usar o quanto, mas você esquece o quantitativo, a medição. É a entrega da vida. É o quanto eu pego o sermão e ponho na vida na semana. Espera aí. Preciso chorar coisas aqui, jogar coisas fora, buscar umas que eu não tenho, que Cristo é. Porque o Evangelho é para a obediência da fé. Então, Paulo está dizendo, olha, não estou aqui escrevendo um tratado teológico para vocês verem a inteligência. E ele é muito inteligente na escrita, na argumentação dele, sob a inspiração do Espírito. Mas mais do que isso, o Evangelho, irmãos, é para que a gente coloque o Evangelho na vida. É para a gente dizer, meu Deus, que fase você está? Nos 20, nos 30, nos 40... nos 50, nos 60, não sei que fase você está da sua vida. Eu estou lendo um livro relendo um livro que fala Perdido no Meio. Olha, e ele é para quem está dos 40 para os 50. Aliás, daqui a uns anos a gente precisa fazer uma série sobre esse livro aqui, muito interessante. E aí, eu estou lendo aquele livro, é um momento difícil na vida, porque já foi, mas não chegou, e não pode voltar, e o que deu errado, eu falei, aceita. Porque você não vai ter mais 40 para arrumar, entendeu? Então, assim, E aí, estatisticamente, por exemplo, é um período de maior índice de suicídio, de start das doenças emocionais, e aí o autor traz alguns dados que, embora seja de uma realidade americana, reflete muito no nosso contexto aqui, principalmente contexto urbano. Mas, irmãos, independentemente da fase que a gente esteja, o que traz saúde e esperança para a nossa vida não são as coisas que conquistamos ou o saldo negativo quando a gente olha para trás, se você está perdido no meio, por exemplo. Mas é a gente olhar para um passado mais longínquo que remete à cruz de Cristo e dizer, essa é a minha história. E ela se sobrepõe a tudo que eu já ganhei, e a tudo que eu já conquistei, ou a tudo que eu não pude fazer, e a tudo que eu perdi. As coisas que eu investi deram errado, em termos de família, carreira, e sei lá, e tantos outros projetos de vida, a gente poder dizer, eu processo a vida a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Então, irmãos, eu gostaria aqui um ponto para a gente pensar, o que é que a gente vai fazer com cada sermão que Deus nos der aqui, domingo após domingo? O Evangelho é para ser obedecido. Agora, ninguém gosta de obedecer, a gente não tem essa predisposição do caráter, eu obedeço, para mim é uma benção. Não é benção, é benção. Mas é ruim para o nosso, a gente odeia, a gente fala, não, eu não quero obedecer nada. Quando chegar em Romanos 12, 13, meu Pai Celeste, você vai falar, não vou obedecer isso não. Ou autoridade, não vou lidar com a autoridade. E o irmão, no capítulo 12. E culto contínuo, tudo é culto. O trabalho é culto, tudo culto para Deus, tudo para Ele. Uma vez eu preguei, ele falou, pastor, quer dizer que não é nada para nós? Eu falei, não. Mas pastor, tem uma coisinha para nós. Eu falei, não tem, irmão, é tudo para Ele. Mas Deus podia dar tudo para Ele. Poxa, mas a vida, o filho, é tudo para Ele. Irmãos, a nossa carne não gosta disso. A minha, pelo menos, não gosta. Eu luto contra. E perco.
Agora, cheio do Espírito Santo, ele desarma a nossa carne, desarma o coração. E a gente vê a obediência de Cristo sendo projetada em nós pelo poder do Espírito. Isso é graça. Agora a gente precisa buscar. A gente precisa chorar a fraqueza diante de Deus. A gente precisa pegar o sermão e olhar Jesus e dizer, e eu? Ver a santidade de Deus e ver a nossa pecaminosidade, mas ver o Espírito pegar a brasa viva, como fez com Isaías, e dizer, eu removi a sua iniquidade e perdoei o seu pecado. O santo está aí. Mas isso passa pela nossa consciência. Passa pela nossa vida de busca, de oração, de regar o sermão com oração, com choro, com lágrima, ainda que não física. Isso é avivamento, irmãos. Avivamento que vem gerar. O Espírito usa a palavra e o Evangelho para fazer. Por Jesus em mim, por Jesus em você. E isso é uma bênção, porque a gente se liberta de nós. Você fica menos parecido com você, a gente se liberta da gente mesmo e fica mais parecido com a essência do Evangelho, que é Jesus Cristo. Deus sabe, e aí Deus põe uma agenda na vida. A agenda do problema, a agenda na família, a agenda da resposta da oração que não chega na hora certa, o que você queria, chega do jeito de Deus, mas não do que você queria. A agenda no trabalho, ou do não trabalho, da luta financeira, da saúde, dos diagnósticos, uma série de coisas que se a gente não tem uma lente do Evangelho para olhar, a gente vai dizer, Deus perdeu o controle da minha vida e eu estou jogado no mundo. Mas quando a gente tem a vida regida pelo Evangelho, irmãos, a gente vai dizer, não, eu quero conhecer para obedecer. Eu quero conhecer para obedecer. Então o Evangelho é para ser conhecido, para ser obedecido por pessoas fracas. Por pessoas que não têm um poder moral para obedecer. Se você tem, parabéns, mas não é essa obediência que salve como adoração para Deus. É a obediência do Filho dele na tua vida. E a obediência do Filho dele só vem para nós com a palavra e o Espírito. É essa que redunde em louvor, e é isso que o Evangelho quer produzir em nós. E por fim, irmãos, dentro desse terceiro ponto, o Evangelho é para ser obedecido e zelado no sentido de cuidado. Eu vou tomar emprestado as palavras de um teólogo, John Stott, quando ele diz assim, zelar pelo Evangelho, eu termino aqui, tá? É você ficar preocupado quando ele está desconhecido. Você olha para o mundo e diz, meu Deus, esse povo não conhece o Evangelho. Estou preocupado com isso. Não estou falando com ironia. É triste quando a gente olha para a igreja de Cristo no mundo e você fala, meu Deus, esse povo não conhece o Evangelho. Perigoso. Zelar pelo Evangelho é dizer, meu Deus, como pai, irmãos, eu olho para os meus filhos e às vezes eu falo, meu Deus, em alguns momentos eu olhava para o João, ele não conhece o Evangelho. Não entrou nele. E não sou eu que ponho. Senhor, vai lá. Não chegou. Não chegou. A mensagem, a informação está flutuando diante dos olhos. Eu fico ali, escutou? Você viu? Vamos ler. Eu vou lembrar. Mas você vê nas atitudes, só Deus conhece o coração, falando, não entrou. Não entrou. E aí, meus irmãos, é nessas horas que a gente diz, Deus, se o seu poder não entrar ali e não fizer a obra, minha palavra, minha mão, a correção que eu estou dando não chega. Então a gente fica assim, preocupado quando o Evangelho é desconhecido. Não porque a gente, é por zelo do Evangelho. Deus, essa pessoa precisa receber o Evangelho. Essa pessoa precisa receber o Evangelho. Não é, irmãos, para contabilizar quantas almas a gente ganhou para Jesus. Mas é dizer, Deus, a vida dela não está orbitando, e eu sei o que é, a mensagem me alcançou, e eu vou falar. Zelar pelo Evangelho é sofrer quando ele é ignorado. Ignorar, irmãos, é quando você sabe de uma coisa e faz valer outra. E ignora aquilo que você sabe. Dói o coração. Lembra do primeiro dia aqui, quando a mulher falou que tristeza, que abriu? Eu ainda estou precisando ser curado disso. Mas ela passou aqui esses dias de novo. Olhou na minha casa e falou, ai, você vai se converter. Vai, incircuncisa. Ai, brincadeira, irmãos. Mas é triste quando você vê que alguém
conhece, não é o caso dela, não sei. Quando a gente mesmo faz isso e deixa o evangelho de lado. Em algumas situações em que você não fez valer o evangelho. Ou em situações em que a pessoa tinha tudo para fazer valer o evangelho e ela ignorou o evangelho. Aquilo fere o nosso coração, irmãos. Mas não fere porque você é sensível. Fere porque você sabe como é bom a vida girar em torno de Cristo. E quando a gente vê esse privilégio sendo ignorado, isso machuca. Mas não que a gente fique magoado e nos derruba, mas no sentido de dizer, Deus, isso feriu tua santidade. Zelar pelo evangelho é às vezes você ter essa experiência, Deus tal coisa feriu a sua santidade. Eu não estou preocupado com a minha imagem, com a minha reputação, com o meu nome, mas essa atitude, essa palavra feriu tua santidade. E Deus também não precisa da gente como advogado e defesa dele. Mas zelar pelo evangelho é ter essa experiência. Eu fui ferido. Porque eu tive uma situação por palavras ou atitudes em que a santidade de Deus foi ferida, foi desafiada. E aquilo me desestabilizou. E a gente vai ao altar dele para ele curar. Na cultura, irmãos, pega o jornal, pega a sessão de cultura. Você vai ser ferido. Você vai ver ignorância ao evangelho o tempo todo. E a gente não pode falar, vou escrever uma matéria para rebater. Se Deus nos deu uma chamada apologética, é outra conversa. O que eu estou falando é uma casa antes. É aquele momento de dizer, Deus, zelar pelo evangelho é ver como ele é ignorado. Zelar pelo evangelho é você ficar indignado quando ele é blasfemado. Indignado não é ser mal educado. Indignado é você dizer, não, ele blasfemado, irmão, é fazer dele o que ele não é. Isso irrita. Quando você vê Jesus Cristo, quando ele viu coisas no templo que não, virando o evangelho, uma mensagem do evangelho, e aquilo não condizia, o que ele fez? Ele protestou, ele ficou indignado. Ele purificou o templo. Espera aí. Não é isso não. Fez como manso. Quem zela pelo evangelho fica indignado quando ele é blasfemado. Quando fazem dele o que ele não é. Quando colocam uma roupagem nele que não precisa. E por fim, zelar pelo evangelho é se empenhar para que ele seja dado à obra missionária. É para que a gente não tenha um programa de alcance, mas também pense, qual é o conteúdo que a gente vai anunciar? Qual é o conteúdo que a gente vai anunciar? 3 pontos para a gente orar hoje, irmãos. O evangelho não é seu, nem da igreja batista, nem da tradição. Ele é de Deus e a essência dele é Jesus. O evangelho é para ser anunciado para todas as pessoas. E o evangelho é para ser obedecido e zelado por aquele que foi alcançado. Esse zelo vai fazer a gente sofrer por amor ao evangelho. Paulo sofreu. Quando escreveu para a igreja de Gálatas, ele disse, olha, eu estou sofrendo dores de parto. Não sei o que é isso, mas deve ser dor. Até que Jesus seja formado. Ele viu muitas coisas e ouviu, leu talvez relatos de coisas que não tinham o evangelho. Aquilo causou desestabilidade nele. Sofreu quando foi ignorado, ou quando o evangelho foi ignorado, indignado quando ele foi blasfemado, e preocupado quando ele estava desconhecido em determinados segmentos do mundo. Não é à toa que o evangelho saiu de Jerusalém, Judéia, Samaria e chegou aos confins da terra. Que esse ardor registrado na palavra, o Espírito de Deus coloque na sua vida e na minha vida. Eu preciso disso, irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu quero me unir a vocês em oração agora, porque eu quero colocar a minha vida nisso aqui. Romper com coisas que o evangelho rompeu. Assumir coisas que o evangelho quer que eu assuma. Chorar por coisas que o evangelho quer que eu chore. Ficar indignado com coisas que o evangelho quer que eu fique indignado. E ter percepção da santidade de Deus a partir do seu Filho Jesus Cristo para esse mundo. Olhar o mundo e dizer, meu Deus, Cristo não está ali. Cristo não está aqui. Cristo não está aqui. Isso é avivamento. Que o Espírito de Deus faça isso e a gente volte aos fundamentos da fé.
Vamos orar? Hoje é ceia. E a ceia pede um autoexame. A vida cristã pede um autoexame. A gente tem que fazer isso todo culto, a todo momento. Então que a gente possa avaliar a nossa vida à luz da mensagem do Evangelho. Vamos ter um minuto de silêncio, de autoexame e de reflexão da nossa vida, da nossa caminhada, para que a gente possa orar e confessar. Senhor, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e em confissão ao Senhor nós chamamos o nosso pecado pelo nome, na Tua presença, sem culpa, sem medo, sem vergonha, sem peso algum, mas gratos pelo privilégio de poder dizer que o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, que nos coloca o acesso na Tua presença, para que a gente possa chegar aos Teus pés e colocar os nossos pecados sobre a cruz de Cristo, porque é lá que eles devem estar, porque o sacrifício que redime, o pagamento para esse pecado está lá na cruz de Cristo. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a voltar aos fundamentos da Tua palavra, os fundamentos do Evangelho. Paulo disse que tinha uma causa que o colocava de joelhos diante do Pai. E nós pedimos que o nosso coração seja Teu, ao ponto de termos uma causa santa, que nos coloque de joelhos diante do Senhor. Senhor, se nós temos tido inconscientemente ou conscientemente outras causas que nos colocam, que faz a gente adorar, faz a gente render culto, render atenção, fazer a vida girar em torno de algo que não é o Teu Evangelho, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Jesus é a nossa vida, Senhor. Jesus é a nossa vida. João disse isso: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ó Deus, que a gente possa neste dia se alegrar com essa agenda Tua para nós. A agenda da Tua palavra, para o privilégio da gente poder buscar esse reavivamento dos fundamentos da fé. Nessa fase da vida. Depois da caminhada que o Senhor já nos deu e permitiu todas as marcas que nós carregamos. Que a cura, o alívio, Senhor, o bálsamo venha de voltar aos fundamentos da fé. Que a libertação, Senhor, venha de voltar aos fundamentos da fé. A restauração, Senhor, venha de voltar aos fundamentos da fé. Ó Deus, nós pedimos graça para lidar com os desafios dessa geração, Senhor. Pedimos sabedoria, discernimento. Pedimos que o espírito da época, Senhor Deus, não seja a nossa lente interpretativa do mundo, mas que a gente possa processar a vida a partir de Jesus, como a gente tem conhecido na palavra. Senhor, dá-nos coração despreendido para isso. Senhor, nós pedimos graça, Senhor Deus, para obedecermos o Evangelho por fé, Senhor. Não conhecer o Evangelho e sair daqui estocado de informação, Senhor, e de conhecimento, e um bom conhecimento que nós temos acesso por meio de literaturas e tantas outras mídias. Mas Deus, que o nosso coração seja crente para dizer: eu quero conhecer para viver. Quero conhecer para obedecer como Cristo, para que a obediência de Jesus esteja em nós, no poder do Espírito, em conformidade com a Tua palavra.
Ó Deus, que o teu Filho seja achado em nós. Que ele cresça e nós diminuamos, Senhor. Ó Deus, nos liberta de nós mesmos. Que a gente possa, Senhor Deus, entender que o Evangelho é poder do Senhor para a salvação. Não tem outro, ó Deus, não tem outra maneira de um ser humano caído ser salvo, a não ser pela redenção que há em Cristo Jesus. E isso, Deus, transcende as épocas e culturas. Senhor, que a gente possa, Senhor Deus, estar aqui de portas abertas, mas firmados no Evangelho. Firmados no Evangelho. O Evangelho que confronta o pecado, Senhor. O Evangelho, Senhor Deus, que desafia, Senhor Deus, as trevas. O Evangelho, Senhor Deus, que chama, Senhor Deus, rebeldes para abandonar sua rebeldia ao Criador. Senhor, ajuda-nos a não temer o mal. Levanta-nos como um exército do Senhor, ó Deus, com o coração humilde de Jesus, firmados na palavra, mas entendendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, e elas mostram um evangelho gracioso, um Deus de amor e de justiça. Ó Deus, que a nossa missão é ficar firme na agenda. E o teu Espírito usa o oficial, o ordinário, para trazer o sobrenatural na nossa vida. Nisso nós temos expectativa, Senhor. Nisso nós temos expectativa. Temos fé. Esperamos o teu trabalho em nós. E se o Senhor quiser, através de nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder rasgar o nosso coração em confissão diante do Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de cear na tua presença. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos cear. A ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar. A ceia é do corpo de Cristo. Quem preparou essa mesa foi o Senhor. Se você é de outra igreja cristã, segue Cristo, entregou a sua vida para Ele, é um discípulo de Jesus, você é lavado no sangue do Cordeiro, essa ceia, ela é para você. Agora, se você está aqui e não entregou a sua vida para Jesus, você não é membro do corpo de Cristo, Cristo não é o Senhor da tua vida, Paulo diz, não coma sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Nós vamos cantar, e você vai receber o pão e o cálice, e eu vou pedir para que você espere, para todos nós participarmos juntos desse momento, de posse do pão e do cálice. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
esta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, oh, oh. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, Tua glória, acima de todo nome está. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra
o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Vamos ficar em pé. Tem alguém que vai participar e não recebeu o pão e o cálice? Pode dar um sinalzinho com a sua mão, a gente leva para você. Não? Tá bom. Nós vamos orar dedicando este pão e este cálice para a ceia do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pelo pão e pelo vinho. E, ó Deus, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para se fazer pecado lá no nosso lugar e verter o seu sangue no qual nós fomos lavados e que nos purifica de todo pecado. Obrigado pela oportunidade de cearmos na tua presença, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Obrigado pela bênção de receber tão grande salvação. Nós consagramos este pão e este cálice para essa finalidade, a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos comer o pão e beber o cálice. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de cearmos diante do Senhor e com tua família, teu povo. A gente anseia o dia em que nós veremos de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, todo o teu povo reunido na eternidade, cantando o cântico do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Enquanto este dia não chega, que essa esperança esteja acesa no nosso coração, Senhor. Nós te louvamos no nome do teu Filho Jesus. Amém.